E o deputado Iglesias capitaneou aí um estudo que mostra a desenvoltura dessa doença do coronavírus aqui na Grande Ilha. Eu chamei ele hoje aqui para conversar com a gente um pouquinho, para entender como é que está a evolução da doença. Deputado Iglesias, boa noite. Vejo o governo do estado flexibilizando, começando a flexibilizar as medidas aí de isolamento, medida de contenção, e Vossa Excelência se posicionou no Twitter por esses dias, se manifestou inclusive contrário a algumas dessas medidas. Como é que o senhor vê, deputado Iglesias, como é que o senhor vê essa decisão do governo do estado no sentido de afrouxar, de abrir comércio? Qual a sua opinião a respeito? A gente precisa de muito critério nesse momento, precisa de um planejamento técnico mesmo, alicerçado em experiências exitosas. Eu inclusive encaminhei hoje para o governador um plano de reabertura do comércio, das atividades, bem completo, isso aí tomando por base estudos feitos em países como Espanha, Alemanha, Portugal, obviamente fazendo uma adaptação com a realidade maranhense. O grande obstáculo para a nossa inclusão nessa forma de fazer a abertura do comércio de maneira adequada é a questão da testagem. Hoje, inclusive, por exemplo, na Alemanha estava tendo partida de futebol já com uma série de cuidados, não está tendo torcida, os jogadores estão testados, os técnicos usam máscaras, então tem uma série de situações que podem ser observadas para aos poucos nós irmos retomando a maneira que a gente vivia de maneira parcial, escalonada, racional, mas para isso a gente precisa fazer tudo muito amparado nesses critérios técnicos científicos, e a dificuldade de testagem dificulta para nós também isso. Coisas que nós fizemos. Nós protocolamos uma lei que obriga as empresas com mais de 30 funcionários a fazerem testes nos seus funcionários. A gente já deu um direcionamento, uma sugestão também no sentido de começarmos a abertura dos ambulatórios, que é importante, verificar a possibilidade de fazer as cirurgias eletivas por câncer que não sejam emergenciais, utilizando protocolos do Hospital Albert Einstein. O que ele faz? Ele testa a equipe médica, a equipe de enfermagem, verifica quem são os que já estão imunizados, os pacientes que já estão imunizados também pela Covid-19, eles passam na frente da fila, e os que têm urgência em operar são submetidos a um exame de PCR em até 4 horas antes da cirurgia, cirurgias realizadas no turno vespertino, adentrando a noite. Isso tem garantido alguma segurança, tendo em vista que nós temos outras doenças que não a Covid-19 que estão fazendo pacientes também complicarem, terem agravamento dos seus casos. Portanto, é hora da gente voltar a pensar em voltar à vida, mas de uma maneira muito racionalizada, com critério técnico. Mas, deputado, a gente tem uma dificuldade muito grande no que diz respeito ao povo, no que diz respeito à população, no que diz respeito à educação e conscientização. Como é que o senhor vê, como parlamentar, como deputado estadual e como médico, algumas coisas que estão acontecendo aqui em São Luís, como Rua Grande cheia, como litorânea, com a turma batendo perna, correndo, fazendo cardio para melhorar o shape, e no meio de tudo isso tem uma doença aí que mata, e é como se ela não tivesse ou não oferecesse risco para nossa população. As pessoas têm que ter noção de que a doença ela é vencida em algumas fases. A primeira fase é das medidas de isolamento, que são mais agressivas, a gente já passou por isso, já tivemos inclusive um lockdown que não teve um resultado esperado, foi bem aquém do que a gente imaginava. Nós observamos que a evolução da doença, quando houve o decreto obrigando a utilização de máscaras, teve um efeito muito superior. Então, eu diria que utilização de máscaras, evitar acúmulo de pessoas, reuniões com muitas pessoas, lavagem das mãos com frequência com álcool gel, sabão, as empresas manterem essas boas práticas nas suas instituições, nos seus comércios, tudo isso aí a gente vai conseguir ter um resultado de manter um descenso, um decréscimo na curva de infectados, mas de maneira responsável e sustentável. O que acontece? A gente tem que saber que a reabertura do comércio, ela faz parte de uma necessidade da sociedade de voltar à atividade econômica para que não pare tudo. Por exemplo, não pare a arrecadação. Há um impacto de arrecadação no mês de abril da ordem de 13% em nível nacional. A estimativa da arrecadação para o mês de maio é da ordem de 30%. Podemos ter no mês de junho uma queda ainda aí de 40%. Então, isso vai fazer com que reduza o investimento público,
reduza fundo de participação municipal, reduza fundo de participação estadual, com possibilidade real de atrasar salários, e aí quando começa a atrasar salário, toda a economia sofre, ninguém mais consegue trabalhar, e a gente tem desemprego, a gente tem fome, a gente tem endividamento, a gente tem criminalidade. Então, são todos problemas que são associados aí a uma rotina de não atendimento de um plano controlado de reabertura das atividades. Então, a gente tem que colocar o planejamento técnico-científico no meio da coisa. Violência contra a mulher, violência doméstica aumentou mais de 50% nesse período da pandemia. Isso não é um fenômeno maranhense, isso é mundial. Por quê? Porque as relações dentro de casa, elas intensificam. Aquele casal que se via 3 vezes na semana, hoje está 24 horas por dia convivendo. Então, são muitas coisas que a gente tem a detalhar nesse momento. E a gente precisa de altivez dos agentes públicos para chamarem os corpos técnicos e dar voz a esses técnicos para que eles possam, de fato, criar um canal de identificação com a população. Tendo em vista que os políticos, muitas vezes, quando eles vão para uma televisão para falar sobre as medidas, as pessoas interpretam mal, eles pensam que eles estão dizendo que são contra a cloroquina, não porque a cloroquina não tem efeito, mas porque é contrário ao presidente. As pessoas acham que o isolamento social não é necessário porque está pensando que é contra o presidente. Então, entra numa onda de enfrentamento que muitas vezes dificulta a população receber aquilo ali de uma maneira até mais desarmada. Portanto, o momento é de empoderamento de técnicos para que as medidas de fato sejam seguidas para a população. A atividade política nesse momento ela serve para fazer a condução do que é apontado dentro dos estudos, e isso aí vai fazer a gente sair muito mais rápido. Se a gente quiser ser contra científico, contra majoritário, apenas pela questão de traçar uma linha política, a gente vai errar na condução. Então é a visão que eu tenho sobre a coisa. Padre Iglesias, a gente tem 1 minuto, 2 minutos e foi aprovado aqui no Maranhão pela Assembleia, inclusive sancionada pelo governador, uma lei que dá descontos de até 30% para estudantes de escolas e universidades durante esse período de pandemia. Essa lei está sendo cumprida efetivamente ou algumas escolas têm resistido a oferecer esse desconto? Olha, Leandro, as escolas, algumas têm cumprido à risca a lei, mas algumas têm sido espertas. Eu vou citar o exemplo aqui do Literato. O Literato tem 3 CNPJs, tem mais de 400 alunos, mas ele não está querendo dar o desconto porque ele separa os CNPJs e aí dá menos de 400 alunos por CNPJ. Então isso aí é uma conduta até criminosa. Escolas, me parece que o Remo Infantil só ofertou 10%, uma série de faculdades que estão com dificuldade, mas tem exemplos bons, como por exemplo o Paon Açu, que está cumprindo. Então é uma coisa que a gente precisa de um fortalecimento da fiscalização também. Havia algumas lacunas na lei, como o ensino infantil. Eu protocolei ontem a alteração da lei, garantindo o desconto para o ensino infantil, para educação para crianças com autismo, com transtorno de espectro autista e condições semelhantes também que impossibilitam esse ensino à distância. Coloquei também na alteração da lei o ensino de idiomas, que tem muita gente fazendo curso de inglês que não está tendo uma aula adequada e está pagando mensalidade cheia, e também estabelecemos alguns critérios de devolução do recurso para quem estava pagando adiantado, para quem pagou um ano de escola antecipado, o mecanismo de devolução desse dinheiro. Espero que a gente vote na terça-feira que vem essa alteração da lei e a gente confia que o governador vai sancionar com agilidade para que a lei aperfeiçoada possa alcançar a maioria dos pais, mães e alunos que tanto precisam de uma harmonização nas relações com as escolas, de modo a poder cumprir com os compromissos financeiros, porque os pais estão ganhando menos e ajudando inclusive a garantir o pagamento dos salários dos professores com uma maior adimplência. Pois bem, a gente precisa finalizar. O John Coutrinho, Paulo e Ricardo, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu perguntaria para o deputado, ele já até adiantou de forma efetiva o que estaria sendo feito nessa soma de esforço. Ele me falou aqui da redução de mensalidade da rede particular na faculdade e na escola, soube também que uma proposta recentemente da aprovação da não cobrança de mensalidade do plano de saúde durante esse período, uma questão mais ou menos assim, e uma ação que foi feita da própria Assembleia, salvo engano, deputado, foram distribuídas cestas básicas para a comunidade que está na ponta também com essa dificuldade.
São ações concretas que a Assembleia tem feito dentro desse sistema de pandemia? Sim, além disso, eu protocolei um projeto que estende a garantia dos produtos, né, em relação de direito do consumidor. Os produtos, por exemplo, a garantia, eles têm a garantia estendida em todo o período da pandemia. Tem uma série de coisas que nós temos feito, a suspensão dos empréstimos consignados também, como aprovamos isso na Assembleia, estamos aguardando a sanção do governador. Portanto, são várias, aprovamos um projeto nessa semana de contratação de mais 106 profissionais médicos para atuarem nas fileiras de combate ao coronavírus no estado. Portanto, a Assembleia tem se movimentado mesmo nessa distância. A gente espera que volte logo para a sessão presencial, porque o rendimento nosso é bem maior. Eu posso falar por mim, estou profundamente incomodado de estar longe da casa, longe da tribuna, longe do desempenho parlamentar diário, recebendo pessoas para tocar essas demandas tão importantes pelo estado do Maranhão. Eu quero agradecer ao deputado pela participação e o ponto e vírgula, como Vossa Excelência sabe, os microfones estão sempre abertos para que você fale com o estado do Maranhão todo. Te agradeço, Leandro, John, todos aqui que nos acompanharam, Paulo, Ricardo, muito obrigado a todos que nos ouviram também, a audiência de vocês, tudo de melhor. Fique com Deus, obrigado. Obrigado, Iglesio. John Coutrin.